Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu hoje vim conversar com vocês um pouco aqui sobre este livro da Lisa Beveri, Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco envergonhada por me identificar tanto com esse livro, porque primeiro que esse livro não é meu, é um livro que a minha irmã comprou para ela. E ela, quando ela leu, ela pensou em mim. A primeira pessoa, nossa, porque ela não se identificou, ela lembrou de quem? Da minha pessoa, né? E aí ela me deu esse livro para eu ler, eu peguei. Quando ela me mostrou esse livro, eu fiquei assim, nossa, que interessante e tal. Porque eu sempre tive esse problema, assim, de ser muito irada, raivosa, polêmica e tudo mais. Mas então, né? Eis que o Senhor Jesus entrou na minha vida, amém? Glória a Deus. E vamos conversar um pouquinho sobre se é possível a gente se irar sem pecar. E aqui eu trouxe algumas reflexões que eu inclusive anotei sobre a nossa ira. Lá em Salmos 4, versículo 4, diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então, e eu era uma pessoa que, como não conhecia a palavra de Deus, e mesmo depois que conheci, eu ainda ficava numa luta muito grande para esse me aquietar. Aquietar a alma, sabe, dentro de mim. E eu era uma pessoa de ficar muito remoendo as coisas dentro de mim. Pensa uma pessoa assim que sentia muito, remoía muito, ficava remoendo. E isso, assim como ela fala aqui no livro, que a ira produz uma raiz de amargura. A nossa ira, né? É um livro que ela traz as reflexões bíblicas sobre a ira. A cada capítulo ela vai nos ensinando, né? Eu, meu pavio curto e Deus. Então ela vai falando o que Deus fala sobre a ira, né? E lá em Salmos 4, assim como eu liguei para vocês, fala pra gente não se deitar, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Tem versão que fala assim, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Pra gente, ao deitar, a gente refletir nisso. E eu percebia, ao ler esse livro, assim, ela foi colocando testemunhos dela ali também, do que ela viveu, principalmente dentro do casamento, que ela foi vendo que ela era uma pessoa que tinha muita raiz de amargura. E eu fui me identificando também, que eu tinha muita raiz de amargura. E às vezes a gente tem e não percebe. Por quê? Porque são coisas assim, frutos do pecado, né? Da ira, porque a gente fica tentando justificar o erro do outro e fazer justiça própria, fazer a nossa própria justiça com a pessoa. A gente se torna o juiz das pessoas, né? E justiça própria é pecado. E aí a gente cai na nossa própria condenação de pecado. E aí fica naquele ciclo vicioso ali de ira, de pecado, de raiz de amargura, que muitas vezes você vai recebendo as coisas que te desagradam, que te causam raiva, um rancor, e você não expressa. Aí deixa juntar, e aquilo acaba enraizando no seu coração. Era assim que acontecia comigo. E o Senhor fala, na palavra dele, vai ensinar que todas as vezes lá, quando ele deixava a lei lá do tabernáculo, né, do sacerdote, que ele tinha que todo dia tirar a lenha para tirar as cinzas para colocar a lenha de novo no outro dia. Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a nossa ira, com o nosso dia, com os nossos pecados. É apresentar diante do trono de Deus e nos submeter a Deus, para que aquilo não vire uma raiz de amargura e para que aquilo também não vire uma brecha para o diabo agir na nossa vida, porque o mundo espiritual
funciona por meio de legalidade. Então, se a gente tem uma raiz de amargura dentro de nós, aquilo vira algo legal para Satanás agir na nossa vida, porque tem uma ferida ali, tem uma brecha para Satanás nos acusar diante de Deus, assim como ele fez lá com Jó. Ele chegou diante de Jó, que era um homem reto, íntegro, né, diante de Deus, e foi lá acusar. E em Mateus 5:25, eu tô lembrando disso aqui agora, viu, gente, dessa passagem, mas lá em Mateus 5:25, fala assim que... Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Fala assim: entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, aqui Satanás vai nos acusar, e aí a palavra do Senhor fala que a gente tem que ir depressa, entrar em acordo com o nosso adversário, em acordo com o inimigo, e falar assim: olha, é verdade, Satanás, eu fiz isso aí mesmo, eu errei, eu tá cheio de amargura, você tá certo, mas eu vim me colocar aqui diante de Deus. Porque, caso contrário, né, caso a gente não faça isso, não corra lá depressa, ele vai nos acusar diante de Deus. Então, a gente tem que estar com a mente, assim como Jesus fala, a gente tem que ser astuto como a serpente, né, e manso como a pomba. Mas a gente tem que vigiar, principalmente nos nossos pensamentos, os nossos sentimentos que viram pensamentos, que viram ações. E aí é que se instala a raiz de amargura. E a ira, ela é um problema, e é necessário reconhecer que a gente tem esse problema de ira, e é necessário o arrependimento. Então, o Espírito Santo, ele vai conduzindo a gente para reconhecer essa ira que enche o nosso coração, que a gente explode quando vê, já falou, sabe, quando... Não sei se vocês se identificam, né? Mas sabe, a impulsividade, ela também tem essa raiz assim, de amargura, da pessoa ser muito impulsiva, de falar aquilo sem nem pensar. E não, aí a gente tem que estar em constante arrependimento para colocar aquilo diante do Senhor e não dar legalidade para Satanás, né? E eu anotei aqui também essas reflexões sobre o livro, que ela fala assim, que é necessário a gente perdoar e deixar o Senhor tirar toda essa raiva de dentro de nós. Então, quando a gente libera o perdão, a gente fala assim: ó Senhor, eu tô aqui obedecendo o Senhor, libera o perdão, e o Senhor é o justo juiz, o Senhor vai fazer a justiça ao meu favor. Então, a gente coloca a nossa confiança em Deus e tira aquela ira do nosso coração. Quando a gente deixa de usar a justiça própria, que é pecado, porque a Bíblia fala que a nossa justiça diante de Deus é vista como trapo de imundícia, né? A gente não é justo, o Senhor é justo. Então a gente tem que confiar que o Senhor é justo e liberar o perdão, porque a gente deve perdão uns aos outros. Então a gente precisa perdoar para que isso não acabe se instalando dentro do nosso coração e virando essa raiz de amargura que fica mais difícil de você lidar com essa ira, né? E é necessário a gente perdoar, é necessário perdoar a si mesmo. E eu tinha esse problema também. Eu me irava, eu falava o que não devia, eu ficava, explodia com todo mundo, e depois eu ficava me autoflagelando, me culpando daquilo que eu falei, e como se não bastasse Satanás estar nas minhas costas, né, no meu ouvido, me acusando diante de Deus, e eu mesma não me perdoava. Eu até, assim, Deus, vou liberar perdão aqui pra fulano, realmente e tal. E eu ficava sem liberar perdão pra mim mesma. Me culpando daquilo que eu fiz, me culpando da ira que eu senti, me culpando por ter falado o que não devia. E da mesma forma que o Senhor quer que a gente perdoe os outros, a gente tem que perdoar as nossas ações também.
Porque a gente é dependente do Espírito Santo, a gente tem que reconhecer isso, que a gente, a Bíblia fala que todos são pecadores e carentes da graça de Deus. Ninguém é santo diante do Senhor, ninguém é justo diante do Senhor, então todos são carentes da graça do Senhor. É pela graça do Senhor que nós somos salvos. Então, assim como o Senhor fala que a gente deve liberar perdão para um irmão, para alguém que nos feriu, nos maltratou e colocar isso diante de Deus, que Ele que é o justo juiz, é necessário também a gente se perdoar. Porque se a gente não conseguir se perdoar, aquela raiz de amargura que fica produzindo a ira, aquele ciclo de ira na nossa vida, não vai se desfazer. Então a gente tem que liberar o perdão para nós também. E outra reflexão que ela fala no livro, sobre a gente ouvir mais, falar menos, ter sensatez, ser tardia em se irar, que é o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas a gente só vai conseguir ouvir mais, falar menos, ter sensatez, ser tardia em se irar, se a gente estiver no controle do Espírito Santo, se a gente entregar o controle para o Espírito Santo de Deus. Porque a gente precisa andar pelo Espírito e não pela carne. Se a gente anda pela carne, dá lugar à carne, a gente vai excluindo ali as investidas do Espírito Santo em nós. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que Ele tenha o controle do nosso coração, da nossa vida, que a gente entregue o controle nas mãos dEle, dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque aí o Espírito Santo vai gerando o fruto em nós, o fruto de mansidão, o fruto de domínio próprio, o fruto de amor, o fruto de bondade, benignidade, os frutos do Espírito Santo, que o fruto não é nosso, o fruto é do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai frutificar em nós, o fruto é dele, o mérito é do Espírito Santo. Então a gente precisa vencer pelo Espírito, com o Espírito Santo. É assim que a gente vai vencer essa ira, esse pecado da ira, essa raiz de amargura que fica ali alimentando a ira. E muitas vezes a gente vai precisar fazer um jejum. Lembra, eu não sei se isso é uma parábola, é uma história que fala assim que a gente tem 2 lobos, né? Um tentando vencer o outro. Qual é que vai vencer? Aquele que 2 lobos dentro de nós, né? Aí, um tentando comer o outro, atacar o outro. Aí, quem é que vai vencer? É aquele que você mais alimenta. Então, a gente tá o tempo todo lutando a carne contra o espírito, né? A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Então, quem é que vai vencer? É quem a gente alimenta mais. Então, se a gente se alimenta mais, se a gente buscar mais pelo alimento sólido, que é a palavra de Deus, a gente vai alimentar mais o Espírito. A gente vai nos fortalecer no Espírito Santo, na palavra de Deus. Então a gente vai caminhar, andar pelo Espírito e não pela carne. Andar de acordo com aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus fala, e não com aquilo que a nossa carne pensa, não com aquilo que o nosso coração enganoso deseja. Então muitas vezes a gente quer logo explodir mesmo, e chutar o pau da barraca mesmo, e se irar mesmo, porque nós somos pecadores. Nós somos carentes da graça de Deus e nós precisamos constantemente tirar a cinza lá, igual o sacerdote fazia, tirar a cinza, nos recolher a nossa insignificância e ir lá colocar diante do Senhor a lenha de novo. Senhor, ó, toma aqui, o sacrifício sou eu. Trabalhe em mim porque eu preciso do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, a gente precisa reconhecer isso. Quando a gente reconhece que a gente é dependente de Deus, que a gente precisa dele todos os dias, em tudo, gente, é para tudo. Para tudo a gente precisa do Senhor. Ele vai trabalhando dentro de nós. A gente vai dando lugar para o Espírito, a gente vai dando legalidade para Deus trabalhar dentro de nós. Porque Ele está à porta e bate. Então a gente que tem que abrir a porta do nosso coração para Deus vir e agir, porque a gente tem que reconhecer, tem que se arrepender, né? Arrepender e você chegar do reino dos céus. Então a gente precisa se arrepender, o que precisa se arrepender é a gente. A gente precisa se arrepender e reconhecer, olha, eu tenho um problema de ira, eu tenho um problema de raiva, eu tenho um problema de amargura, eu tenho um problema de inveja, eu tenho um problema de
E aí você vai contando para Deus, você precisa ser sincero e sincera diante de Deus. Porque se você não reconhecer esses pecados, se você não reconhecer que você é carente da graça de Deus, não tem como o Espírito Santo agir na sua vida. É através do Espírito Santo. E ela até fala aqui depois, é muito interessante. Ela cita aqui, ó. Tem até uns exercícios depois no final para ir fazendo e tal. E ela aconselha a gente reler o livro e tudo mais. E ela fala assim, aprendendo a irar-se sem pecar. É possível aprender? É possível. Lá em Tiago 1,19, fala assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a ira do homem só produz justiça própria, que é pecado, que é trapo de imundícia, e a gente não consegue vencer. Mas, com a justiça de Deus, andando pelo Espírito Santo, a gente consegue. Muitas vezes a gente vai ter que fazer um jejum, muitas vezes a gente vai ter que ser guiados mesmo ali pelo Espírito Santo, em jejum, em oração, em busca do alimento sólido, que é a palavra de Deus, né? Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra o meu marido que me faz raiva, não é contra o meu filho que não me obedece, não é contra carne e sangue. A minha guerra, as nossas guerras são contra os espíritos e potestades. Então é aquilo, se a gente alimenta mais o Espírito, a gente vence junto com o Espírito Santo, porque Jesus já venceu. E ele deixou o Espírito Santo dele, o Consolador, o Auxiliador, para nos ajudar a vencer em Cristo Jesus também. E para isso a gente precisa andar na verdade da palavra de Deus. E eu achei lindo esse livro, porque ela vai ali trazendo essas verdades e conforme você vai lendo, vai dando mais vontade ainda de ir buscando a palavra de Deus, e ir olhando e ir mergulhando. E ali o Senhor vai curando a gente através da palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que vai nos curando, nos limpando e nos purificando de todo o mal. E aqui ela fala assim, que é possível a gente manter a ira sob controle, porque isso já está na palavra de Deus, né? Ela traz aqui as reflexões pra gente. E mesmo que você tenha um pavio curto, como eu tinha, glória a Deus, eu tinha, um pavio curto, a gente precisa colocar esse pavio diante de Deus e ser sincero diante de Deus. Falar assim, ó Senhor, o Senhor me criou, o Senhor sabe como eu sou por dentro e por fora, o Senhor me conhece melhor do que eu mesma. Então, faz em mim a obra do Senhor, porque quem faz a obra é Deus, quem faz a obra na nossa vida é Deus. A gente não consegue sozinhos, a gente não consegue sozinho. É o Senhor que faz através de nós. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, tenha edificado você de alguma forma, e que, se você puder, ler esse livro, é muito interessante, eu gostei bastante, e principalmente das reflexões baseadas na palavra de Deus. Amém? E fique com Deus e até o próximo vídeo.